pastor Juninho pregou o óbvio, né, no último domingo em que ele pregou sobre Apocalipse, e hoje eu quero cantar o óbvio. Eu vou cantar o óbvio. Então, se você quiser filmar, você filma, porque de repente eu posso errar, pode até virar meme, ok? Mas eu quero falar da simplicidade do Evangelho, né, e essa facilidade que nós precisamos fazer. É pouco para receber muito do Senhor. Jesus deu esse recado e hoje ele fala a mesma coisa para você. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Amém. Jesus em João 14 disse: aquele que guarda os meus mandamentos e os obedece, este é aquele que me ama. As 7 igrejas do Apocalipse não obedeceram ao Senhor, não seguiram este princípio básico. Porque não adianta você ser religioso, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você ser devocional, não adianta você marcar o ponto nos cultos. Você precisa amar a Deus, e a demonstração do amor a Deus é pela guarda e da obediência dos seus mandamentos. Foram 7 cartas que foram endereçadas às 7 igrejas do Apocalipse, todas elas numa estrutura onde Jesus se apresenta: eu sou o Amém, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o verdadeiro, eu sou a espada afiada de 2 gumes. Ele se apresenta, ele faz um elogio à igreja: eu tenho a teu favor, que você tem sido muito bom nessa área. Ele faz uma crítica: mas está faltando a você alguma coisa, não está legal. Ele sabe o que você passa e o que você faz. Ele então oferece a solução do problema, ou seja, para tirar você da crise a qual você se encontra, e ele oferece uma recompensa. Na estrutura das 7 igrejas do Apocalipse, Efésios, Sardes, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, Jesus então pega e dá uma palavra àquelas igrejas. Essa carta foi escrita pelo ano de 95, pelo apóstolo João, discípulo amado, imperador romano Domiciano. Ele foi considerado uma reencarnação de Nero redivivo, porque Nero foi o grande algoz do cristianismo, matando o crente, e Domiciano quis fazer a mesma coisa. Então, os escritos que nós temos, por exemplo, os mais antigos, cânon moratório, e alguns escritos dos evangelhos datam de 180 ou 400 depois de Cristo, porque ele mandou queimar tudo. Ele quis acabar com a história do cristianismo. E nesse contexto, todos os discípulos de Jesus já tinham sido mortos, menos João. Ele não teve peito para matar João.
Então ele pega João e manda para Papuda, lá onde está o Bolsonaro, bota lá na Papuda e fica lá em Pátimos, na ilha de Pátimos, e o próprio Cristo aparece para ele e Jesus então lhe dá uma visão daquilo que haveria de acontecer. O Apocalipse é muito mal interpretado, muita gente fala muita besteira na internet, muito cuidado com o que você vê, porque o Apocalipse tem formas interpretativas. A forma interpretativa preterista, ou seja, que tudo isso já aconteceu, é só uma história que está sendo registrada, né? Existem as pessoas que são os idealistas, que acham que o Apocalipse é tão lindo, tão profundo, que não deve nem ser estudado, né? Existem os futuristas que dizem que nada aconteceu, tudo ainda há de acontecer, e existem os historicistas que coisas aconteceram, coisas estão acontecendo, e ainda faltam com que coisas acontecem. Apresento aqui os inimigos de Deus, né? A besta, o dragão, o falso profeta, a prostituta, né? E o sistema. Então, é cercado o Apocalipse de simbologia. Simbologia e numerologia. Número 7, o número da perfeição, representado pela pessoa de Jesus Cristo, aparece 52 vezes. 7 castiçais, 7 selos, 7 trombetas, 7 anjos, mostrando essa questão da perfeição. O número 12 simboliza uma religião perfeita. Então existiram 12 tribos de Jacó. Jesus teve quantos discípulos? 12. E aí quando você vai ao céu, você encontra 24 anciãos. A soma dos 12 filhos de Jacó, o pessoal da velha aliança e os 12 discípulos de Jesus, a nova aliança, estarão no céu. Também o Testemunho de Jeová acredita que só vão entrar no céu 144 mil, porque interpreta de forma literal. O Apocalipse fala que vão entrar 144 mil pessoas no céu, mas se você pega a simbologia e numerologia, 12, velha aliança, vezes 12, nova aliança, vezes 1000, uma completude, 144 mil. Então não é numeral, né? Ou seja, mostrando que o céu está aberto para todo aquele que acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus já se apresenta, João cai de joelhos na presença dele. Você que frequenta a igreja mais do fogo, que o cara cai para trás, na Bíblia ninguém caiu para trás, só quem morreu, ok? Todo mundo caiu para frente, com o rosto prostrado no chão. Isaías, Ezequias, Daniel, João, todos, o rosto para o chão, em adoração, veneração diante da presença do Senhor. E aí Jesus aparece para ele, um homem de cabelos brancos, olhos como fogo, vestes longas, pés como bronze e voz como a de muitas águas. Você fala, mano, o que é isso? Então, dentro da simbologia judaica, que era muito bem conhecida pelos leitores da época, então, o cabelo branco, santidade, olhos como fogo, conheço as tuas obras, a onisciência de Jesus, voz como a de muitas águas, sua autoridade, vestes longas, vestes sacerdotais, e pés como bronze polido, significa a fortaleza que é Jesus Cristo. Então, ele manda um recado às 7 igrejas, porque Jesus, ele acredita em você, amém? Ele não perde a esperança em você. Ele acha que tem jeito. Ele acha que você pode mudar e que você pode melhorar. Ele poderia ter abandonado. A igreja de Laodiceia, em todas as 7 cartas, aparece a palavra eu conheço as tuas obras. E a palavra conheço no original do grego é a palavra gnosis, né? Que é um conhecimento ali aparente, aquela coisa superficial. Mas a palavra conheço as suas obras para a igreja de Éfeso, que foi a igreja que Paulo morou 3 anos, tiveram os melhores pastores da história. E a igreja de Laodiceia não é gnóstico, gnose. A palavra é oida, que significa eu conheço as tuas entranhas. Eu conheço você do lado do avesso. É isso que Jesus fala para você hoje. Você pode achar que é alguma coisa e você não é nada. Você pode achar que você é o Kid perfeitinho e a coisa não funciona desse jeito. Essa cidade foi fundada no ano 250 por um dos generais de Alexandre o Grande, Antíoco da Síria, em homenagem à sua esposa chamada Laodice. Era uma cidade riquíssima, era talvez o maior centro financeiro, era, sei lá, a Quinta Avenida, a Times Square, na Quinta Avenida, o centro financeiro bancário do mundo.
Eles eram riquíssimos, que eles tiveram um terremoto no ano de 61, a cidade foi completamente destruída, Roma se prontificou a dar recursos, eles disseram, nós não precisamos do dinheiro de vocês. Eles se reconstruíram, a igreja foi reconstruída com recurso próprio. Eles tinham uma fragilidade, que era água. Lembrando que era deserto, né, gente? Então, a questão era água. Eles não tinham água. Então, a água vinha de uma cidade chamada Hierápolis, que são águas termais, tem a piscina de Pamukkale, são águas terapêuticas, onde até a maior necrópole do mundo é ali. Necrópole é cemitério, né, que fica no alto. Porque as pessoas levavam os enfermos para colocar nas águas achando que eram curativas, a pessoa morria e ele acabava enterrando lá. Então, essa água quente vinha em torno de 10 quilômetros, e também, às vezes, um aqueduto de Colossos. Então, quando a água chegava em Laodiceia, ela chegava morna, intragável. Não tinha como você beber. E isso era um sinal de vulnerabilidade, porque na conquista, numa batalha, a cidade era sitiada e era facilmente cortada a água de Laodiceia. E ela ficava sem suprimento e a gente sabe que não consegue viver sem. Era uma igreja tão rica, tão autossuficiente, um povo tão rico, que eles chegaram à conclusão que nem precisavam de Deus. Eles acreditavam não ter necessidade de Deus, talvez da mesma forma que você pense. Para que eu preciso de Deus? Já gosto, minha vida está tudo bem, tudo funciona. Então, Laodiceia era muito rica, tinha outras prioridades, ao invés de se preocupar no seu relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Foi uma igreja que viveu em cima do muro. Você pode, em determinados momentos da sua vida, todos nós, vamos andar em cima do muro. Você está namorando uma pessoa, que é caso ou não caso, você está em cima do muro. Mas uma hora você fala, caso, não caso. Então, em cima do muro não é lugar para você fixar residência. Então, eu vou amar a Deus? Vou. Não vou amar? Não. Mas sai do muro. É o que Jesus fala para a igreja. Vocês não são nada. Vocês não são nem frios, nem quentes. Vocês não descem do muro. Vocês são mornos. Vocês não são ninguém. Vocês são um zero à esquerda. Se Jesus estivesse aqui, talvez essa fosse a palavra dele para você. Você é um zero. Você é morno. Você não é nem uma coisa nem outra. Você vive esse alto pecado dessa enganação de dizer que é cristão, mas os seus atos não demonstram isso. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. O texto diz assim, ao anjo da igreja, o anjo era o pastor. Você vai ver, quer dizendo que eram seres celestiais que protegiam a igreja. Baboseira. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte, esta é a mensagem do Amém. Amém era o encerramento de uma oração, de um louvor. Então o amém era tipo assim, fim de papo. Aquele que é verdade, né? Ou seja, o que a pessoa falou é verdade. Amém quer dizer assim seja. Por isso que quando uma pessoa faz uma oração, o pastor fala amém, você, amém, diz assim, também queremos que isso aconteça, né? Então, o amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas, né? Todas as coisas foram criadas por Ele, né? E sem Ele nada teria sido feito. Eu sei o que vocês têm feito. Oida, conheço as tuas entranhas. O que Jesus está dizendo, eu conheço você melhor do que você se conhece. Você tem defeitos que eu sei, que você não assume, que você não deixa transparecer e você tenta sublimar. Sei que não são nem frios nem quentes. Como eu gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra. Sabe o que Jesus está dizendo? Quer ir para a balada e ser um vagabundo? Vai, sai da igreja. Se você quer levar Deus a sério, vai. Mas não fica aqui, mano. Porque aqui você não é nada. Você é um zero. Então Jesus fala, é melhor que você vá para o mundo, vai para o mundo, vai lá, enche a cara, vai se droga, vive uma vida de moralidade sexual, porque você vai sentir frio e vai sentir ausência de calor. E é a forma que você tem de voltar para o Evangelho. Então por isso que Jesus fala, é melhor ser uma coisa ou outra, e não ficar em cima do muro. Então diz o texto assim, vocês dizem, Jesus fala, né, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. É uma das palavras mais duras de todas as Escrituras.
Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Eles eram grandes produtores de roupa, lã. Eles eram a maior instituição financeira, banco. Eles tinham o maior centro medicinal, que era o famoso talco pó da Frígia, que ajudava muitas pessoas com com a visão das pessoas. E aí Jesus vai exatamente no contrário. Fala, vocês não são nada do que vocês pensam, são pobres, nus, miseráveis. E diz assim, portanto aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato os ricos. E comprem roupas brancas, para parar com essa imoralidade sexual que vocês têm vivido, para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Jesus diz, eu corri de castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Essa é a palavra que aparece para as 7 igrejas. Arrependimento é o reconhecimento da minha limitação, é o reconhecimento da minha finitude, é o reconhecimento da minha absoluta dependência de Deus, para que sejam retirados da minha vida coisas que eu jamais conseguirei retirar. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou assentado ao lado do trono do meu Pai. Olha o que Jesus está falando, você vai sentar ao lado de Jesus no céu. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ou seja, sensibilidade espiritual, não é audição, é a ideia do grego. Então, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Era uma igreja que era totalmente de aparência. Uma igreja que aparentava ser boa, mas Jesus sabia que era ruim. Quem é você? Você é uma pessoa boa? Óida. Jesus conhece as tuas entranhas. Vamos orar? Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa manhã para ministrar a Tua palavra aos nossos corações. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua unção, a Tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O primeiro perigo que acontece demais hoje em dia, e aconteceu com a igreja de Laodiceia, é a sensação de impunidade. Você vive uma vida imoral, você faz o que você quer, você mente, você rouba e acha que vai para o céu. Impunidade. E aí eu preciso falar a verdade para você, porque a vida ela não funciona assim. São pessoas que gostam de Jesus, mas não dão espaço para ele viver. Sabe, são pessoas que até acreditam na palavra de Deus, mas até o diabo acredita, mas não conseguem vivê-la. São pessoas que não levam Deus a sério. A palavra diz assim, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva, esta é a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são frios nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Que coisa difícil, né? Um pai virar para um filho e falar assim, vai para a droga, vai para a bandalha, vai para a boate, vai encher a cara, vai fazer o que você quiser. Difícil uma palavra dessa. Mas Jesus sabe a ausência que Ele faz na vida de uma pessoa. Porque Jesus é tudo aquilo que você precisa. Só Ele pode preencher o vazio do seu coração. Sabe, quando Ele fala eu sou amém, essa palavra significa confirmação, veracidade. Ou seja, que nós podemos confiar na sua palavra, podemos confiar plenamente em Jesus. Amém? Você confia plenamente em Jesus? Sim ou não? E por que não vive? Esse é o desafio. Por que a gente não vive? Sabe, é um esforço, gente. É um esforço, igual você vai para a academia, vai não sei o quê, vai trabalhar todo dia, está brigado com o patrão. É um esforço. Sabe, tudo que a igreja precisava ouvir era a voz de Jesus e sair do seu estado deplorável. Ela ouviu a voz de Jesus e não mudou. Então não adianta você estar na igreja, ouvir a voz de Jesus, se emocionar vendo o batismo, se emocionar com a palavra de Deus e não dar a oportunidade para Jesus agir na sua vida. Laodiceia era a cidade da transigência e a igreja se tornou a mesma coisa. Aceitava todo tipo de perversidade, eram crentes frouxos, sem entusiasmo, fraco de caráter, sempre prontos a se comprometer com o mundo e não com Cristo. Cuidado com o que você tem feito com a sua vida.
Porque o mundo é cruel, o diabo é sujo. É sujo. Eu falo que eu não gosto de dar mole para ele, né? Por quê? Porque ele pegou Adão e Eva e falou assim: estão aqui no paraíso, não pode comer fruta, pá. Pô, se comer vai ser maneiro, vão ficar parecidos com Deus. Foi um somebody love que ele deu na Eva, um tempão. Não foi tipo assim, a gente lê na Bíblia, parece que foram 2 segundos, né? E ela caiu. Realmente o cara tentou 2 anos derrubá-la, né? E até o dia que ela foi e comeu da fruta. E pô, o que me chama a atenção como teólogo, o diabo fez para tirar a pessoa das mãos de Deus, não fez? Não tirou do paraíso? Não tirou? Ele pegou para ele, para tomar conta? Não. Ele zoou os caras, vocês são otários mesmo. Perderam a presença de Deus e eu vou continuar atormentando vocês. Esse é o diabo. E é a ele que você tem dado lugar na sua vida? É a ele que você tem achado que as coisas vão acontecer porque você quer? Talvez você esteja vivendo em Nárnia. Então Laodiceia tinha esse perigo. Sardes tinha um problema similar, mas Jesus declarou, ali ainda existe uns poucos fiéis. Existia um remanescente fiel. A cidade achava que não precisava de Deus. Talvez você ache que não precisa de Deus. Se você está aqui hoje, eu preciso afirmar a você que Deus tem um plano para a sua vida. Você está aberto a deixar Deus agir em você? Diga amém. Sabe, então, a boa parte das pessoas deixam as coisas de lado. Como é que está o seu coração com relação à palavra de Deus? Você tem levado a Bíblia a sério? Você faz uso dela como referencial para a sua conduta e a sua forma de viver? Segundo lugar, a igreja de Laodiceia, e talvez você, seja uma pessoa absolutamente desconectada com a realidade. É bem típico do brasileiro, né? O Brasil está pegando fogo, acabou o Brasil, acabou. Você não tem mais hora, você não tem lugar. Se você não tiver um carro blindado, você é um vulnerável. Se você tiver com um celular na mão, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer bairro, você vai ser roubado. Isso é uma realidade que a gente tem. As pessoas morrem no SUS, não se matriculam nas escolas, e para a gente está tudo bem. Por quê? Você consegue pagar plano de saúde, você tem escola, entendeu? Então a gente se preocupa e a coisa vai. O mundo está assim. Então, às vezes está desconectado com a realidade, porque não é a nossa realidade. Mas tem gente que não come há 2 dias que está na rua. Tem pessoas que não sabem o que é um banho, amigo. Tem pessoa que não sabe o que é deitar numa cama, deita no papelão. Sabe? A gente está vivendo a nossa vida. Então, tem que ter um cuidado muito grande, porque Deus não aprova a dúvida e muito menos o auto-engano. Pior ainda, quando você acha que você é sem ser. Apocalipse 3,16, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou vomitá-los da minha boca. Quero pegar um detalhe aqui, né, como teólogo. Contra todas as igrejas, Jesus disse, eu tenho contra ti, Éfeso, que você perdeu o primeiro amor. Eu tenho contra ti, Sardes, eu tenho contra ti. Contra Laodiceia, ele não disse, eu tenho nada contra você. Reparou? Ele não disse, eu tenho contra vocês que você... Não, ele diz assim, foi direto, vocês me dão ânsia de vômito. Eu olho para você e me dá vontade de vomitar, eu tenho nojo de você. Tem noção? Se eu ouvir Jesus olhar para você e falar assim, cara, você me enoja. Foi o que ele falou, preste atenção, gente, por favor. Não era uma praça pública, não era uma fábrica, não era um sindicato, não era um shopping center. Essa palavra foi dita numa igreja. Uma igreja de pessoas que se achavam maravilhosas. E Jesus está dizendo, vocês não são. E diz mais, vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Vou dizer, Jesus sabe quem você é. Jesus sabe o estágio no qual você se encontra e Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Por que eu não deixo esse cara trabalhar na minha vida? Parece que eu tenho tudo que você precisa. Você acha que tem e não tem. E eu tenho aquilo que pode fazer a diferença na sua vida. Portanto, aconselho que comprem de mim o ouro puro para que sejam de fato ricos, né? Ou seja, riqueza não material, mas espiritual. E comprem roupas brancas para parar com essa palhaçada dessa imoralidade sexual, né? E cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio, acho linda essa parte, para os olhos,
a fim de que possam ver, né? Porque tem pessoas que têm escamas nos olhos, né? Elas não conseguem enxergar a realidade da vida. E Jesus disse, se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Talvez você está precisando usar o colírio de Jesus nessa manhã, para que os seus olhos possam ser abertos pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz mais, eu corrijo e castigo todos os que amo. Por isso não fala assim, por que isso está acontecendo? Pastor, eu estou passando por uma luta e pela tribulação, porque Deus ama você. Porque Deus está te lapidando. Porque Deus está... É o que diz a Bíblia aqui. Eu corrijo e repreendo a quem ama, igual um pai. Às vezes tem que chegar para o filho e não ficar... Fala a verdade. Está errado. Não pode. Não vai fazer. É o que Jesus está fazendo. Está dizendo, vocês me dão nojo. E ele está dizendo assim, eu estou falando isso porque eu amo vocês. Por quê? Jesus poderia ter dito a essa igreja a mesma coisa que ele fez em Sodoma e Gomorra. Vocês são pobres, cegos, nu, vocês são nada, vocês são frios, são maus. Quer saber? Estou mandando fogo do céu e estou consumindo a igreja. Mas Jesus não consegue agir assim. Sabe, Jesus revela verdadeiramente quem eles são. Com relação às 4 igrejas, o Senhor disse, eu tenho algo contra ti. Porque das 7, 2 não receberam bronca. Esmirna e Filadélfia. As 2 que não receberam, tenho contra ti. Jesus não tinha nada contra elas. As igrejas estavam enfrentando a luta dentro da vontade dele. Sabe? Então agora ele é declarado, cara, você me dá nojo. Né? E ainda assim elas suportam o insuportável por algum tempo. O Senhor ataca diretamente os seus pontos de orgulho. Riqueza, remédio, roupa, imoralidade sexual. Vocês dizem que são. E Jesus está dizendo, você não é. Não é. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus hoje use o colírio nos seus olhos. Para que você possa entender, ele só tem um objetivo na sua vida. Te ajudar. Ele quer te colocar de pé. Eu costumo dizer, está sofrendo porque quer. Porque a presença de Jesus nos fortalece para enfrentar todas as lutas e a adversidade da vida. Sabe, o perigo que cerca a nossa vida é achar demais e agir de menos. Sabe, precisamos ter honestidade para olhar para o nosso interior com honestidade. E Jesus mostra que ele ama, hein? Porque ele fala, eu corrijo e disciplino só a quem amo. Quem não ama, deixa para lá. Deixa para lá, está na bandalha, deixa o cara. Agora, se você está aqui hoje e ele está te corrigindo, é porque ele te ama. Pergunta, como está a sua vida espiritual? Como é que está o seu relacionamento com Deus? A pergunta simples, direta, que eu gosto sempre de fazer, dentro do teu conceito religioso, você tem levado Deus a sério? Um amigo meu estava com um filho com um tumor no cérebro e um outro amigo o levou à igreja a qual eu fazia parte. E aí ele está lá na igreja e esse rapaz tinha me falado, tem um amigo meu que o filho está com câncer, mas ninguém sabe, só eu sei. E quando ele chega com o cara, eu conhecia. Falei, fala ele. Aí o cara fez assim, não fala nada, não fala nada. Eu falei, tudo bem. Fiquei com ele ao lado do culto, o pastor pregou, mas o cara chorava de babá. Sabe de babá? Empresário. Grande empresário. De babá, molhar a camisa assim. Camisa molhada, de tanta lágrima que o cara tinha. E aí o pastor chamou para ir à frente, falei com ele assim, você quer que eu vá à frente com você? Ele disse, eu não tenho coragem. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu fui coroinha, eu fui sacristão. Eu quando entrei dentro da igreja, eu tentei orar um Pai Nosso e não me lembro. Tem noção? Ele dizendo, eu não tenho coragem de chegar na presença, eu tentei orar um Pai Nosso, eu fui sacristão, fui criado dentro da igreja, e eu não me lembro, Pai Nosso que estás no céu, o que vem? Não lembro. Ele se sentiu envergonhado, mas sabe o que é legal? Jesus aceita ele desse jeito mesmo. Jesus é muito maneiro, né, cara? Se eu fosse Jesus, vocês estavam lascados. Eu ia passar o cerol, entendeu? Ia passar o cerol, mas ia ser firme mesmo, né? Então você tem levado Deus a sério. Terceiro e último lugar, Jesus, ele não desiste de você. Não desiste. Não desiste. Ele insiste, ele insiste, ele insiste. E o problema não está nele, o problema está em você. Porque ele insiste
e você ignora. Ele insiste e você adia. Ele insiste e você procrastina. Aí é difícil. O texto diz assim, Apocalipse 3:20. Olha o que Jesus fala para uma igreja. Dá vontade de chorar quando eu leio esse texto. Ele falando para uma igreja. Escutem. Estou à porta e bato do seu coração. A você que vive uma vida de enganação. A você que acha sem ser. Jesus não diz, eu te fulmino, eu te condeno, eu te castigo. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém, a liberdade que você tem, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Era a maior intimidade na cultura oriental. Aos que conseguirem ter sensibilidade de ouvir, ele diz, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Se você ouvir a minha voz, se você seguir o meu conselho, Jesus está dizendo, você terá honra na vida eterna. E ele diz, portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O grande problema é quando achamos que sempre estamos certos. É quando eu sou o Senhor da minha vida. E o Senhor da igreja está do lado de fora querendo entrar. E diz para você hoje, será que você pode me dar uma oportunidade de te ajudar? Será que você consegue perceber que você tem vivido uma vida em cima do muro? As pessoas hoje estão muito ocupadas para conseguirem ouvir Jesus bater a porta. Esse é o momento que você tem que tirar a dureza de coração. Porque esse papo aqui não é sobre religião, não é sobre igreja, não é sobre pastor e não é sobre ministério. É sobre você e a sua vida. Porque quando eu morrer, eu vou prestar contas a Deus da minha vida. Não? Vocês vão prestar contas da sua vida. Por isso o profeta diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E aqui Jesus age de duas maneiras. Ele quer entrar, mas eles bateram a porta na cara de Jesus. Das 7 igrejas, nenhuma ouviu o seu conselho. Aonde fora o berço do espalhamento, do cristianismo, o apóstolo Paulo, Jesus escreve carta para eles na Turquia. Hoje é 0,4 o percentual de cristãos, porque eles não abriram a porta para Jesus. E eu quero orar por você hoje, que está disposto a ser honesto consigo mesmo e com Jesus. Ele sabe quem você é. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Queria orar por você. A gente precisa parar de correr para um lado para o outro e correr na direção de Jesus e deixar e dar liberdade para Ele agir na nossa vida. Eu queria muito orar por você que está aqui hoje conosco nessa manhã, tanto no online como aqui no presencial. A você que está no online, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça agora, está tomando café, para. Tem o seu momento com Deus agora. Ele diz, olha, eu conheço as tuas obras. E Jesus está dizendo assim, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. Será que você deixa eu te ajudar? E como é que você deixa Jesus ajudar? Abrindo a porta do seu coração. Simples assim. Porque abrindo a porta, não que os seus problemas serão resolvidos do dia para a noite, mas Jesus vai entrar na sua vida. E Ele vai começar a colocar a sua vida em ordem. E se existir alguém aqui hoje, nessa manhã, acompanhando a gente no online, se você quer entregar a sua vida a Jesus, escreva, eu aceito. E se existir alguém aqui hoje, nessa manhã, que tocado pelo Espírito Santo de Deus,
Diz: eu ouço a voz de Jesus. Eu quero abrir a porta do meu coração. Eu quero abrir a porta. Eu quero ter essa experiência. Eu sei que Ele me ama, eu quero que Ele me corrija, eu quero que Ele tome conta de mim. Levanta a sua mão onde você está e eu quero orar por você em nome de Jesus. Levanta a sua mão bem alto se você quer entregar a sua vida a Jesus. Se você, nesse ato de levantar a mão, você está abrindo a porta para Ele e dizendo: sim, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor caminhe comigo. Eu quero aprender a caminhar com você. Existe alguém nessa manhã? Levante sua mão bem alto. Não vou ficar insistindo aqui. Isso é uma questão espiritual. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu já ouvi, já fiz a minha parte. Você pode fazer como a igreja de Laodiceia, ou você pode ouvir a voz de Deus e abrir a porta. É personaliza. Isso é muito legal. Pela última vez, existe alguém? Levante a sua mão bem alta. É para Jesus que você levanta, não é para a igreja. Existe alguém nessa manhã? Levante a sua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria orar por você que está aqui, que diz nessa manhã: eu preciso ser corrigido, tem coisas que eu tenho feito que não me alegro, e eu preciso, de fato, dar o lugar a Jesus que Ele merece na minha vida. Eu quero aprender a me relacionar com Ele como nunca. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Ele sabe quem você é, Oida. Ele conhece você pelas entranhas. Ele sabe o problema que você tem no casamento, finança, emoção, depressão. Você não vai falar para ele nenhuma novidade. Você vai autorizá-lo a agir na sua vida. Coloca a mão sobre o seu coração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque realmente não somos quem deveríamos ser. Pedimos que Teu Espírito Santo tenha graça e misericórdia sobre as nossas vidas e que as escamas caiam dos nossos olhos. Agora nós queremos usar o sangue de Jesus derramado na cruz, não somente nos nossos olhos, mas na inteireza de nossa vida. Que Teu Espírito Santo faça de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Eu oro no nome dEle. Amém e amém. Querido, pode sentar um pouquinho, por favor. Eu cheguei na CB Rio com uma família completamente destruída. Eu tive a ajuda do pastor Pedrão, do pastor Wesley, que me acolheram. E ali a transformação foi acontecendo de uma forma tão linda que toda a minha família se batizou. Coloque Jesus no centro da sua família, Deus como prioridade. Lute por ela, como a minha esposa lutou, as minhas filhas lutaram. E sem dúvida foi a maior decisão da minha vida, voltar para casa e ter agora essa família em harmonia com muito amor. Quando Jesus entra, Ele modifica tudo, Ele transforma tudo. Então, creia, confie, entregue na mão do Senhor. Seja feita a vontade dEle.